Vamos iniciar o nosso evento. Mais uma vez, boa tarde. Sejam bem-vindos para quem entrou agora. Iniciamos agora com a Carla Langiano, diretora de Cloud da Cinex, TD Cinex. Obrigada, Dani. Sejam todos super bem-vindos. É um prazer poder falar com vocês novamente. Faz tempo que a gente não se encontra e eu estou muito animada hoje em ter essa oportunidade de apresentar para todos os nossos parceiros esse modelo de negócios inovador que é a nova venda de soluções de Azure. A Cinex aproveitou esse momento de migração da Microsoft para criar uma proposta diferenciada, um novo modelo de negócios, e eu acho que essa vai ser uma excelente oportunidade para a gente alavancar novos negócios, oferecer novos serviços e aumentar ainda mais a nossa rentabilidade e as soluções que a gente pode oferecer para o mercado. Então, Carla, não conseguimos te ouvir. Opa, estão me ouvindo agora? Agora sim. Então tá bom. Eu estava dizendo que o nosso objetivo hoje é compartilhar as diferenças que a gente identificou entre o modelo tradicional de venda de Azure e o Azure Plan, mostrar para vocês o nosso posicionamento e os diferenciais que a gente está proporcionando para alavancar os nossos negócios em conjunto. E é por isso que o Rafael e o Álvaro vão conversar com vocês sobre o que é o Azure Plan, o que muda no nosso dia a dia e os modelos e as ofertas que nós criamos aqui na Cinex. Mas, antes disso, a gente vai ter uma palavra do Neiva, que é o BDM Lead da Microsoft, vai falando um pouco da perspectiva da Microsoft, a oportunidade que nós temos na venda do Azure Plan. É super importante, gente, vocês terem certeza de que a gente sempre vai estar aqui para apoiar vocês em todos os negócios. E antes de dar a palavra para o Neiva, eu queria compartilhar com vocês como está a nossa estrutura de venda. Carla, você entrou no mudo. Toda vez que eu mudo o slide, ele fica no mudo, eu não sei por quê. Agora voltou? Sim. Ótimo. Então, eu estava dizendo que eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa área de vendas e o time que está aqui dentro da Cinex Brasil para apoiar vocês em todo o processo de venda de Microsoft, principalmente de Azure. Então, nós temos todo esse time que eu estou compartilhando com vocês, liderado pelo Rafael Leone, que é responsável por ajudá-los a desenvolver novos negócios, a suportá-los nas reuniões que vocês tiverem com os clientes, a tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre pré-vendas, para dar suporte no pós-vendas, no gerenciamento das contas, na migração, nesse momento que nós vamos viver agora. Então, contem aqui com o nosso time para oferecer o melhor, para usufruir do que a gente pode oferecer de melhor como atendimento para vocês. Depois o Rafael Leone vai falar um pouco sobre o nosso modelo de negócios e vai compartilhar também o e-mail de todas as pessoas para que vocês possam entrar em contato com os nossos BDMs. Então, acho que é uma equipe muito capacitada que tem hoje um background para poder apoiá-los em todos os negócios que vocês tiverem no dia a dia. Além disso, vocês também são atendidos de vendas. Mudo novamente, Carla. Liderado pelo Marcílio, que é o nosso gerente comercial, e aqui o time de vendas que trabalha junto com o Marcílio e com o Marco. Então, nós temos a Bruna Guimarães, a Simone, o Gabriel, a Kátia e o Paulo, e temos mais 2 headcounts que serão contratados em breve. Todo esse time, pessoal, para ajudar vocês a vender ainda mais Microsoft. Pessoas
totalmente dedicadas a ajudá-los a alavancar os negócios, a suportar pós-vendas, a tirar dúvidas de pré-vendas e estar no dia a dia dos negócios com vocês e com seus clientes. Então, acho que é isso. Eu passo a palavra agora para o André Neiva, da Microsoft. Obrigada, Neiva, seja super bem-vindo. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Ah, beleza, tá bom. Então tá, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Carla, Daniele, time da Cinex pelo convite. É um prazer falar com vocês todos e assim, ter a chance de poder reforçar para vocês as mudanças que a gente está implementando agora, né? Então, coisas que vocês vão ouvir ao longo do dia aqui com o time da Cinex, né? O final do Open, o Modern Commerce, né? O New Commerce. Então, assim, eu queria que vocês, de verdade, prestassem bastante atenção nas mensagens que vão ser passadas aqui. Se vocês tiverem dúvidas, que vocês voltem para a gente, o time da Cinex vai fazer contato com a gente está suportando todos aqui com tudo que é necessário para que essas mudanças aconteçam, né? Assim, super importante a gente falar com vocês de por que a Microsoft resolveu fazer isso, né? O que a gente está fazendo nesse momento, com o Modern Commerce, com tudo isso que vai acontecer agora, assim, busca simplificação, aumento de flexibilidade, mais segurança, integração com soluções, tudo que a gente está fazendo para levar a experiência que vocês vão ter, vocês, né, vocês parceiros da Cinex vão ter, e os clientes de vocês vão ter na relação com a gente, né, é a relação essa que vocês fazem parte, tá? Então, super importante a gente entender que é um momento de transição, então vão ter dúvidas, vão ter certamente pontos que vão ter necessidade de esclarecimento. A gente está aqui para ajudar vocês nessa transição, tá? Mas é importante que a gente entenda que essas mudanças elas precisam acontecer. A maior parte delas tem data para final para acontecer, né? Tanto o fim do Open quanto a entrada do Modern Commerce. Na entrada no Modern Commerce, inclusive com mudanças na parte de incentivos, na parte de rebates e tudo mais. É super importante entender como essa transição impacta a maneira como a gente incentiva vocês, tá? Vocês vão receber os detalhes disso, vocês já devem ter tido acesso, mas tem mais detalhes disso para a gente poder depois compartilhar com vocês através da Cinex aqui, tá? E a gente queria, de verdade, assim, que vocês abraçassem isso com a gente, porque é muito importante que a gente vá junto para essa mudança. Essa mudança vai trazer muito benefício para todo mundo, tá? Muito mais flexibilidade, muito mais segurança, muito mais integração, alguns modelos diferentes de licenciamento, vem licença perpétua, com formato, né, de CSP, a gente vai ter muita coisa nova, tá? É importante a gente lembrar que muita coisa nova normalmente assusta a gente um pouco na entrada, porque a gente precisa fazer algumas coisas, né? Precisa mudar algumas coisas, mas a gente garante para vocês que a quantidade de benefícios e de vantagens que a gente vai ter ao longo do caminho vão ser bem maiores do que assusta no início da mudança, tá bom? Então, eu só queria compartilhar rapidamente essa mensagem com vocês, agradecer de novo, né, a Carla, o time da Cinex todo pela oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho, e do meu lado era isso. Agora eu tenho que chamar o Álvaro Rezende, acho que é isso, né? Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Neiva. Valeu, cara. Olá a todos, boa tarde, bem-vindos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então, por favor, vocês me confirmem se vocês estão visualizando. Tudo certo? Vou ajustar aqui. Bom, legal. Bom, qual que é a ideia, né, e qual que é o objetivo da gente falar um pouquinho aqui hoje, principalmente dos benefícios e dessa mudança que tanto a gente está falando do Azure Play. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, creio que alguns de vocês já me conheçam, né, e a gente já conversou bastante sobre esse contexto técnico, esse contexto de visão de negócio da Microsoft, que é tão importante para todos nós. Meu nome é Álvaro Rezende. Aqui na Cinex eu sou Service Owner para a América Latina, então ajudo aí todos os parceiros com
os desafios técnicos, né, e os desafios de serviços. Então, é mais ou menos este que é o meu principal objetivo hoje, que eu tenho aqui dentro da Synnex. Falando um pouquinho com vocês de Azure Plan, né, não é exatamente uma novidade hoje, porque isso, a gente já está falando com uma certa recorrência, a gente já está falando com um certo tempo, mas agora a gente quer alinhar com todos os parceiros que o momento de fazer a transição de fato chegou. E isso traz uma série de benefícios e é importante para vocês, parceiros, entenderem que isso é muito positivo para os clientes, né? Então, quando eu falo um pouquinho, quando eu falo de Azure Plan, algumas coisas mudam no contexto da comparação do que a gente tinha antes, né? Então, vamos fazer um repertório aqui, lembrar um pouquinho de quando o Azure foi lançado ali, alguns de vocês vão lembrar que no finalzinho ali de 2015 para 2016 foi o Azure para o CSP, e o principal modelo baseava-se em uma lista de preço que tinha um custo padronizado, e aí o parceiro, vocês, colocava ali uma margem em cima daquele preço de custo, colocava os serviços que vocês agregavam em cima, uma camada de gerenciamento em cima do consumo do cliente. A Synnex pegava tudo isso e fazia o faturamento para o cliente final com todo o modelo incluso ali. Então, esse era o padrão, né? Isso era bom, era muito bom, funcionava, mas isso gerava alguns pontos interessantes para a gente analisar aqui. E pensando muito na perspectiva do cliente final. Imaginem só, e pensem comigo, eu tenho um cliente final A, que tem um ambiente de Azure com o parceiro 1, e esse parceiro 1 tinha lá 20% de margem. E o cliente final A tem o mesmo cliente final, tinha um outro ambiente de Azure com o parceiro 2, que pode ser em tendas diferentes, não é nenhum problema, com 5% de margem. Às vezes ele podia utilizar o mesmo produto, mas ele tinha experiências diferentes de custo. Isso deixava para o cliente uma certa confusão em qual era de fato o preço de custo, uma vez que nem sempre é do jogo, né? É do mercado ali, o parceiro compartilha o custo. Então, vamos pensar no contexto diferente. Por que a gente não inverte a forma do jogo, né? E foi isso que a Microsoft fez. Dentro do Azure Plan, a principal mudança, e a mudança que vocês mais precisam ficar atentos é o preço agora está definido. E aí a gente tem um preço definido, que é o quanto vai custar para o cliente final. Quanto vai custar de fato? De fato. Existem algumas características, a gente criou alguns modelos comerciais aqui para ajudar todos vocês a escolher o melhor caminho nessa jornada, nessa transição, e a Synnex está junto de vocês nisso. Mas o mais importante aqui é que o cliente agora saberá, de fato, claro, estou falando de preço FOB, então ali é o preço em dólar, quanto custa um produto separado as características dos impostos. Então, ele vai saber que uma máquina, para ele, custa, sei lá, um exemplo, $200, né? E aí, depois a gente coloca a carga tributária de impostos, ele sabe quanto vai chegar a conta dele. Então, isso é o grande benefício do Azure Plan no contexto do cliente final. Opa! Quando ele estava no CSP, ele fazia o quê? Ele acessava o Cloud Store da Synnex e verificava o consumo dele. Vocês, parceiros, também têm acesso, é possível dar acesso ao cliente final. Então, o cliente final usava a console nosso, da Synnex, para visualizar os preços. Agora, isso também é um outro fator que pode ser, se o parceiro o desejar, e se o cliente assim quiser, os recursos de gerenciamento de custos do próprio Azure também estão disponíveis para o cliente final dentro do Azure Plan. Imaginem que no Azure tradicional isso era bem complexo. Por que complexo? Porque eu tinha um preço de custo, mais a margem do parceiro, e aí como eu apresentava isso para o cliente final, na visão da Microsoft isso era complexo, e por isso a Synnex fazia nos portais que a gente tem e que vão continuar acontecendo lá no Cloud Software, que vocês já estão acostumados. Bom, dentro do Azure Plan a gente também tem agora a possibilidade do cliente final ter acesso a esse preço, uma vez que o preço está definido, o preço de custo está definido, né? Então, não tem mais essa complicação da margem. E aí tem algumas coisas que a gente vai falar aqui, pontuar, eu vou pontuar com vocês um pouquinho mais, inclusive eu vou mostrar um pouquinho essa nova console para vocês nos minutinhos que eu tenho aqui para bater um papo, e depois eu jogo a bola
para a gente falar do modelo comercial. Bom, outra mudança importante é que, como vocês sabem, por exemplo, o Azure Legacy, vamos chamar de Azure Legacy, que é o antigo, né? Ele tinha um ciclo de faturamento que era variando dependendo de distribuidor para distribuidor, que na Synnex era do dia 16 ao dia 15. Excelente. Agora ficou padronizado que o Azure Plan ele tem um ciclo mês calendário. Isso é muito importante, por quê? Isso é importante porque facilita para o cliente o entendimento de quanto, de fato, ele gastou no mês, pensando no modelo calendário tradicional que nós utilizamos hoje. Né? Então, quando a gente está pensando que o novo modelo, e até mesmo os novos modelos de Modern Commerce, já vai vir nesse contexto de mês calendário também, que facilita muito para o cliente final. Outro ponto importante, né, e isso é um ponto importante que vocês têm que ter acesso, mas se a Microsoft está dando o preço para o cliente final, definindo o preço para o cliente final, quando ele vai pagar, onde o parceiro ganha nisso? O parceiro ganha nesse carinha aqui que está aqui, chamado Partner Earner Credit, ou PEC. O que é isso? Aqui é um desconto que a Microsoft dá no faturamento, tá? Que é o comissionamento, vamos dizer assim, o valor referente à distribuição e aos parceiros, que são aquelas pessoas que estão, de fato, gerenciando o consumo do cliente, para que ele tenha a melhor experiência no Azure, e com isso a Microsoft vai dar um desconto na fatura. Então, quando o cliente olha lá, um consumo que ele vai ver um preço de 200, ele vai receber, ele vai ali ver um preço de 200, dentro do processo de faturamento de billing da Microsoft vai ter um desconto, porque o parceiro faz essa camada de gestão. Então, todos os parceiros que trabalham junto com a Synnex, né, que tem lá o revendedor direto, que já fazem essa parte de gestão do cliente em conjunto com o nosso time operacional de suporte, em conjunto com o nosso time operacional de pré-vendas, e os BDMs e todos os demais times, ofertando arquiteturas mais modernas, ofertando otimizações de custo, ofertando os nossos serviços de migrações para os clientes, já estão, então, aderentes a receberem esses créditos que vai vir na fatura. O cliente vai pagar o valor cheio, e aí essa diferença é a comissão do nosso parceiro. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais do modelo de negócio, eu não vou me aprofundar tanto nesses detalhes, a gente vai ter a parte do Leone explicando isso, e depois a gente vai para as perguntas e respostas. Então, eu queria refletir uns pontos importantes aqui, principalmente para o Azure Plan, que ele dá mais transparência no processo, na visão do cliente final. Ele organiza melhor os recursos para o parceiro, né? E também ele traz funcionalidades e ferramentas que a gente não tinha antes no modelo de CSP, né? Que até existiam, né? Às vezes o cliente final comprava no cartão de crédito, ou comprava, por exemplo, em outros modelos de licenciamento mais voltados para o ambiente enterprise. Ele tinha essas ferramentas de custo, né, de que o cliente podia visualizar, porque não tinha ali embutido o complicador da margem do parceiro. Isso muda um pouco quando a gente volta para esse modelo do Azure Plan, que fica tudo mais organizado. Então, esse novo modelo, que começou com o Azure Plan, não começou agora, então alguns de vocês já têm ambientes rodando no Azure Plan, já sabem como isso funciona. O que a gente está fazendo agora é a virada de chave. E esse processo ele é muito importante, porque a partir de agora, o Azure Plan, né, ele passa a ser a única opção possível, e é aqui que todos têm que drivar o seu modelo de negócio, drivar o seu modelo de consultoria para o cliente final. Vamos lá para o próximo aqui. E aí, a grande ferramenta que eu queria até demonstrar um pouquinho para vocês, eu vou mostrar um pouquinho dos slides, e depois eu vou para mostrar aqui tecnicamente, é o Azure Cost Management, que na minha opção é a receita do bolo, né? O que faz tudo isso funcionar muito bem dentro do Azure Plan, que é a transparência do consumo. Quem de vocês, parceiros, no dia a dia de vocês, não teve o cliente criando recursos sem saber de quanto ele vai criar? E eu falo isso porque eu estou acostumado com isso acontecendo, né? O cliente faz uma cotação lá com o nosso time de engenharia e recebe a máquina D2 V2.
E aí, na hora dele criar a própria máquina, às vezes o cliente quer criar sozinho, acontece um erro operacional e no lugar de colocar D2, V2, ele coloca D4, V2. O preço já muda. E aí, às vezes, ele não se preocupa em olhar o consumo lá no nosso CloudSolve, né? O parceiro, às vezes o cliente, e com isso ele tem aquele susto quando chega a fatura. Então, o ambiente aqui é deixar tudo mais transparente, deixar tudo mais organizado e tudo com maior visão para o cliente. Um ponto importante que eu queria deixar isso bem claro é que a decisão dessas ferramentas se estarem visíveis ou não para o cliente final, ela é do parceiro, né? Então, essa é uma feature que, por padrão, mesmo no Azure Plan, ela não vem ativa, mas eu gosto de encorajá-los a, sempre que possível, fazer um trabalho com o cliente para que use essas funcionalidades, né? Então, Álvaro, eu tenho um Azure Plan aqui, eu queria colocar o Cost Management visível para o cliente. Perfeito, é isso que a gente quer e é isso que a gente vai fazer para vocês, tá bom? Então, é quanto custa, qual é o budget, alertas, quanto eu estou gastando. Isso traz mais segurança e mais visibilidade, né? Tão importante quanto ter um sistema de nuvem funcional de primeiro nível, como é o Azure, é a eficiência na nossa gestão do custo. É como custos nas nossas empresas, os custos nas nossas residências, que a gente precisa ficar o tempo inteiro de olho para evitar desperdício. E assim com os ambientes de nuvem dos nossos clientes. Então, vamos lá. A primeira tela que eu queria mostrar para vocês é uma visão aqui que eu trouxe uma imagem do Cost Management, mostrando aqui uma análise de custo dentro do Azure, que vai dar a possibilidade de, poxa, eu estou utilizando e sei quanto custa em uma única plataforma, em uma única ferramenta. Isso me traz muita segurança quando eu estou na posição do cliente, né? Outra coisa muito interessante é que eu posso ter previsibilidade para um único cliente ou, na visão do parceiro, eu posso também olhar isso como vários clientes integrados numa única console. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, eu tenho aqui uma visão de vários níveis, onde o parceiro pode visualizar os seus clientes, né? O parceiro A, com todos os seus números de clientes ali, e cada cliente visualiza o seu próprio consumo. Um detalhe muito importante, que isso aqui está tudo baseado no RBAC. Então, eu posso definir qual usuário daquele meu Azure AD vai ter visão, permissão para visualizar essa parte de custo, tá? Inclusive, esse assunto, acredito aí que os que já estão fazendo certificações aí, são um dos assuntos que são cobrados aí nos exames de certificações de Microsoft, permissionamento para gestão de custo, né? Outra funcionalidade interessante é a possibilidade de você criar budgets e alertas. Quem aqui, que atire a primeira pedra, não foi surpreendido por um consumo num recurso de nuvem que esperava que fosse ser menor ou que fosse ser de uma maneira diferente? E aqui você pode ser alertado, criar budget e também criar ações de acordo com o que ocorre dentro desses budgets, tá? E por último, mas não menos importante, é um recurso que também já tem agora dentro do Azure Planning, que é você utilizar a inteligência artificial do Azure, o próprio Azure Advisor, que vai te dar insights de como você pode utilizar melhor configurações no seu ambiente para otimizar custo. Então, por exemplo, o Azure Advisor pode virar para ele e falar assim, poxa, Alva, você tem aqui 10 máquinas. Essas 10 máquinas, eu percebo que tem conexões nela, em 5 delas, 24/7, e em 5 não tem conexões em horários da noite. Então, ele vai te sugerir, por exemplo, que você desligue as máquinas nos horários que não há conexões. Óbvio, nada aqui vai ser alterado automaticamente. É apenas um advisor que vai te dar sugestões, recomendações de como você pode ter menos gasto com o seu total ambiente. Então, ele vai dizer para você também, poxa, estou vendo aqui que você tem 100 VMs, né? Essas 100 VMs estão ligadas o tempo todo. Por que você não coloca instância reservada para economizar aí 30%? Poxa, não sabia, faz sentido, tá ligado, faz muito tempo, não mexo nas configurações da máquina. Instância reservada pode ser algo interessante, né? Da mesma maneira, recursos que não estão sendo alocados, às vezes você
conecto a máquina virtual, coloco o IP nela, coloco o recurso, coloco o IP nela, excluo o recurso, o IP fica. Você esqueceu de excluir o IP? Você tem custo e cobra. Então, como eu posso ter uma inteligência artificial monitorando isso? Isso é muito benéfico para o cliente final. E essas coisas que eu estou dizendo aqui não tem no Azure Legacy. Tudo bem, não dá para contratar mais o Azure Legacy, mas é mais um motivador para sair do modelo antigo e, sem medo, para o modelo novo. Né? Aqui é um exemplo de recomendação, muito parecido com o que eu falei para vocês. E tem também um recurso que eu gosto de falar, que é o Advisor Score, né? Que é como você pode ter uma pontuação de acordo com as configurações recomendadas da Microsoft no seu ambiente. Mas deixa eu dar uma pausa no meu slide. Vamos olhar isso aqui na prática, né? Como funciona. Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora toda. Vou jogar para cá. Bom, então acredito que vocês já estejam neste momento, visualizando a minha tela, certo? Aqui é o meu ambiente de Azure. Vamos dar uma olhada no meu Cost Analysis aqui. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Cost Analysis numa visão drill down. Então, ele fala para mim quanto está neste ambiente, qual que é o ciclo, quanto que eu estou gastando, quanto que é o total. Óbvio que ele vai me trazer as versões em dólar, né? Sem impostos e tudo que a gente já falou aqui. Mas ele me traz informações bem importantes do meu ambiente, tá? Olhando um pouquinho aqui no Cost Analysis de fato, sem ser na versão Preview, porque a versão Preview ele traz a possibilidade de fazer o drill down, mas vamos olhar no dashboard. Aqui ele mostra em tempo real. Detalhe, pessoal, e por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? E reparem que ele está carregando agora, né? Então, não é uma consulta em cache. Todas as vezes que um cliente final, ou você como parceiro, executar esse ambiente executar essa consulta no ambiente do cliente, você vai ver a consulta sendo executada em tempo real. Então, pode ser que demore um pouco em função da sua conexão, porque ele vai conectar na base da Microsoft e trazer o relatório naquele momento. Tá? E aqui o relatório ele traz, olha, quanto está o consumo, quanto está a previsibilidade de gasto, em que eu estou gastando os meus ambientes, e eu vou fazendo mais aprofundamento no meu gráfico, ele já vai transformando o meu dashboard, né? E isso é muito legal, porque eu posso filtrar por serviços, eu posso criar vários filtros por região, por nome de recursos, né? Então, facilita para o cliente ter uma experiência integrada de gestão de custos dentro do Azure. E aí não tem mais aquela do cliente meio que compartilhar a responsabilidade do problema com o parceiro. Porque eu sei que o cliente faz isso, acredito que vocês também. Quando você faz uma estimativa para reduzir, isso é legal, mas às vezes o cliente está fazendo um monte de modificações, ele não sabe que aumentou, ele meio que cobra o parceiro para ajudá-lo a ter visibilidade disso. Então, aqui ajuda muito vocês, né? Aqui você pode fazer filtro por períodos. Então, eu quero ver nos últimos 7 dias qual foi o meu consumo. Então, de novo, ele vai carregar naquele momento, né? Quero fazer um período, como que foi o meu consumo só olhando para o início desse mês e não nos últimos 30 dias. Então, ele me dá previsibilidade baseado no meu forecast. Então, isso é muito legal e eu posso fazer isso por custo por recurso ou até mesmo exportar isso para um modelo de apresentação. Posso criar vínculos personalizados e compartilhar isso com outros clientes. Então, é bem legal esse recurso, né? Esses dois recursos que eu vou mostrar na sequência, eles são recursos meio que complementares, porque o primeiro deles é alertas e budgets, mas não faz sentido você criar um alerta sem criar um budget, né? Então, vamos pensar no seguinte modelo, vou criar um budget. Qual é o objetivo do budget? Poxa, o objetivo é definir o quanto vai ficar, né? Então, fim do valor, $150. Eu quero gastar aqui $150. Então, veja, mês passado eu gastei 46, o máximo nos últimos 7 meses eu gastei 66, o máximo do meu forecast é 104. Poxa, então já pode ver que esse mês eu coloquei um pouquinho de mais coisas aqui. Mas eu ainda coloquei um budget de
150, não, tá ok, vamos fazer o seguinte, eu quero um budget de 90. Então, eu já sei que em algum momento futuro, se eu mantiver a minha taxa de crescimento, eu vou estourar esse budget, né? Mas beleza, vamos seguir aqui, que é o que a gente quer fazer, né? Então, beleza, qual o tipo? Eu quero criar um budget baseado no meu consumo atual, que quando tiver 90% do valor que eu defini, que é um total de 81, né? Ele vai fazer o quê? Vai mandar um e-mail. Mandar um e-mail para alvaro.r@cinex.com. Ou o e-mail do cliente, o e-mail financeiro, o e-mail dos parceiros. Eu quero que ele manda em português Brasil. Olha que beleza. Ele já manda o idioma na facilidade para o cliente entender, né? Criei o budget. Ele valida ver se está tudo certinho. E também, junto desse budget, perceba, eu criei um budget aqui de 90, né? E daqui a pouco ele vai atualizar esses valores, quando foi criado, ele vai processar isso e vai me dar o relatório de consumo. E ele também já cria as possibilidades de alertas, né? E eu posso criar isso diretamente aqui também, dentro do meu dashboard. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vai abrir um campo, que já é o de budget, olha. Então, já tem até um alertazinho aqui que, tipo, vai dar ruim. Isso aqui vai estourar, né? E aí, você pode ir trabalhando e criando budgets aqui por vários modelos. Você pode criar budget baseado em alguns recursos. E uma coisa legal, deixa eu abrir esse budget aqui para mostrar para vocês. Deixa eu dar um edit nele. Então, ele tem bastantes ferramentas interessantes aqui. Eu tenho mais 2 minutinhos. Eu queria mostrar para vocês que você pode criar um Action Group. O que é um Action Group? É a possibilidade de fazer algo caso o budget aconteça. O alerta, né, que eu criei aqui, aconteça. Então, eu posso, por exemplo, no pior dos casos, eu tenho um ambiente de demonstração, um ambiente de homologação. Eu quero colocar um budget de $100 naquele ambiente de homologação. Se chegar em $100, desliga a máquina. Não posso gastar nenhum real a mais. Eu crio um Action Group que faz isso. Tá? Então, o alerta, óbvio, ele é informativo, mas aí eu tenho a possibilidade de criar Action Groups, tá? Que vai, de fato, definir algumas ações. A parte de Advisor, eu mostrei a tela para vocês aqui, como eu sou um cara muito organizado, não tenho tanta coisa para dar de demonstração, mas eu queria mostrar para vocês, em paralelo a isso, a possibilidade que ele me traz de recomendações, no caso aqui eu não tenho nenhuma, mas também me traz recomendações de segurança e de outras coisas importantes. Mas se eu quiser ver todas as listas de recomendações, eu tenho esse documento da Microsoft, né? Que ele me traz tudo que ele faz de recomendação. E, gente, é muita coisa. E se vocês repararem, tá? Esse documento ele foi atualizado, tá? Recente, de certa forma, né? Então, sempre estão criando novos recursos de otimização de máquina virtual, de banco de dados, de express route, de configurações incorretas de gateway de rede, instâncias reservadas e muitas outras coisas. No meu último minuto, eu queria mostrar para vocês como usar a calculadora junto do Azure Plan. Beleza, o Azure Plan me trouxe ferramentas de gestão, de consumo, mas também me facilita muito na calculadora, porque como o preço está definido, eu não preciso ficar fazendo aquela mágica de tipo, quanto custa o recurso na calculadora, coloco 10%, mas será que o cliente sabe quanto que é a margem e fica complicado. Agora não, eu posso vir na calculadora do Azure, criar um recurso, vamos dar um exemplo aqui de máquina virtual. Beleza. Então, vamos fazer uma propaganda aqui. Vamos fazer um sul do Brasil. Windows. Beleza. Vamos pegar uma máquina de 16 CPUs e 64 GB de RAM, que custa 1,960, quase $2 por hora, né? E aqui eu vou, opção de instância reservada ou não, eu vou colocando disco gerenciado ou não, mas isso é o menos importante. Eu quero mostrar para vocês esta opção aqui, ó. Se você selecionar dentro de Licensing Program a opção Microsoft Online Service Agreement,
o preço que vai vir aqui da máquina é exatamente o mesmo preço que vai ser cobrado lá no Azure Plan, que vai aparecer na console do cliente. Então, se o cliente quiser fazer uma estimativa direto na calculadora do Azure e cruzar isso com o ambiente dele no Azure Plan, vai bater certinho, né? Eu gosto de pedir para sempre recomendar aqui ativo aqui para mostrar os Social IDs e os SKUs, porque isso facilita na hora de identificar o custo dentro do recurso no Azure Plan, porque ele me traz o Resource ID e me traz também a SKU daquela máquina que está na minha cotação da calculadora do Azure. Então, sempre que forem utilizar a calculadora do Azure para um cliente no ambiente de Azure Plan, peço a todos que não se esqueçam de marcar o Microsoft Online Service Agreement, que é o modelo de custo do Azure Plan. Bom, meu tempo atrasou 1 minutinho, eu vou devolver agora, passar a bola para o Rafael Leone, que vai falar com vocês um pouco do modelo de serviços e das ofertas super bacanas que o nosso time aqui da Synnex preparou para vocês. Leone, é com você. Valeu, Álvaro. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem aí e seguros. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E aí, alguém me avisa se está tudo projetando certinho, por favor. Tá certinho. Boa. Não, inverte a projeção. Isso. Agora, se fizer certo, dá certo, né, gente? Agora tá certo. Boa, valeu, obrigado, Álvaro. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, então, como a Carla já comentou aí, tá? Eu sou o responsável pela área do time de BDMs aqui, né? Technology as a Service Manager aqui. Então, tudo que diz respeito a serviços é uma estratégia que dentro do time de cloud a gente cuida aqui e gerencia, tá? Vamos falar um pouquinho então, né? O Álvaro já comentou bastante para vocês os benefícios, aí o Neiva reforçou da importância, né? Esse novo modelo da Microsoft, que a gente deve trabalhar na adoção disso quanto antes, né? E agora então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre como que a TD Synnex então vai fazer para facilitar isso para vocês e ajudar vocês nessa migração, tá? Passo a passo então da migração aqui, tá, pessoal? A migração do ponto de vista de execução, tá? A gente vai começar a fazer aqui a partir do dia 1º de novembro, ou seja, as subscrições dos seus clientes já serão migradas, tá? De forma automática e tecnicamente transparente, tá? Por que que a gente vai fazer isso já para vocês? Porque a Microsoft está mudando a forma de pagamento de rebates, tá? E ter uma subscrição em Azure Legacy impacta em não receber mais rebates. Então é muito importante que vocês acompanhem e nós vamos fazer essa migração para vocês, para que vocês tenham então os rebates garantidos, tá? Todos os parceiros da TD Synnex, então, que têm subscrições Azure, fiquem tranquilos, vocês vão receber um e-mail com toda a comunicação de como a gente vai executar o processo, tá? E se houver alguma pendência, alguma necessidade, a gente vai também comunicar nesse e-mail para vocês, mas a gente já fez vários testes, tá? A gente já tem várias subscrições em Azure Plan rodando aqui, então o processo é muito transparente do ponto de vista técnico, tá, pessoal? Então, a partir do dia 1º de novembro também, vocês terão a opção, dentro do nosso portal CloudSUB, da nossa ferramenta, de escolher 3 tipos de planos, tá? Todos eles no modelo Azure Plan, mas os planos, a gente criou planos específicos para vocês, baseados em camada de serviço, baseados em ganho, tá? Em receita para vocês. Porque relembrando aí, né, como o Álvaro comentou, o Neiva falou, a Carla também, o processo do Azure Plan, a Microsoft cria uma referência de preço dentro do portal, tá? Outros players de nuvem pública também já trabalham nesse modelo, tá? E a Microsoft, ela vai fazer já fez essa migração, a gente precisa se adequar a isso, então ela começa a criar uma referência de preço nos portais. Então, como o Álvaro comentou, mostrou agora há pouco, né, a calculadora, ela vai ter um preço agora global. Então, em qualquer lugar do mundo, o custo de um recurso Azure vai ser o mesmo. O que que muda, o que que impacta? Cada país vai adicionar a sua camada de impostos de faturamento, que é o imposto que a gente faz no modelo de faturamento nosso aqui. Eu já vou mostrar para vocês qual que é essa taxa de imposto no nosso caso aqui, tá bom? Então, serão três planos que vocês terão disponíveis ali dentro do CloudSUB para escolher. E vamos falar um pouquinho sobre eles aqui.
tá? Então, a gente vai ter o plano que a gente está chamando de Azure Plan Basic, tá, pessoal? Tá? O que é esse plano, tá? Ele é baseado no modelo de preços, né, exatamente do antigo Azure Legacy, tá? Ele é um preço criado, e um plano criado para a transição, tá? Ele é feito para quem está aí se preocupando ainda com a transição, né? Como o Álvaro comentou e vocês vão ver, a gente tem margens específicas para trabalhar dentro do Azure Plan, e a gente entende que vocês podem querer aí passar por um período de transição, tá? Para ajustar o modelo que vocês vão trabalhar com o cliente, que tipo de serviço que vocês vão prestar para o cliente, tá? Então, o primeiro modelo é o Azure Plan Basic, tá? O que é o Azure Plan Basic? Como vocês podem já cotar o Azure Plan, tá? Como o Álvaro comentou, vocês vão fazer uma cotação na calculadora, tá? Vocês vão adicionar um percentual ali de 5%, e isso será o custo dos revendedores, o custo de vocês, onde vocês podem arbitrar pela margem que vocês vão executar para faturamento direto para o cliente, no caso. Tá? Então, esse modelo, né, diferenciais dele, ele permite o overpricing, tá? Mas ele não permite com que você adicione, né, habilite para o seu cliente o cost management, tá? E aí vamos relembrar, né, a Microsoft ela está falando do cost management, ela está criando esta referência. Por que eu não posso habilitar o cost management aqui? Porque dependendo da margem que vocês escolherem trabalhar, os valores não vão bater com a referência de preço que a Microsoft coloca lá. Por isso que é importante relembrar, pessoal, que esse modelo é um modelo transitório, tá? É para que vocês utilizem até que vocês decidam qual outro modelo trabalhar. E, inclusive, é o modelo que a gente vai usar nesta migração. A partir do dia 1º de novembro, todas as subscrições Azure Legacy serão migradas para o modelo por padrão Azure Plan Basic. Ou seja, sem o Cost Management habilitado, e aí vocês, parceiros, vão entrar em contato com a gente para poder solicitar que a gente faça a habilitação desse modelo, tá? Do Cost Management. E, inclusive, para escolher os próximos planos que eu vou comentar. Quais são os benefícios aqui? Vocês continuam tendo o acesso do Cloud Server Analytics e o suporte, né, muito importante do nosso 0800 aqui, que vocês já estão acostumados, que é 24/7, inclusive multi-idiomas aí, né, para os níveis de break and fix. Para suportar qualquer parada de ambiente do cliente de vocês, a gente vai colocar esse ambiente no ar através do modelo nosso de 0800 ou abertura de ticket via e-mail e ferramenta, tá bom? Bom, migrando então aqui agora para o segundo plano, que é o que a gente está chamando de Azure Plan Standard. E aqui a gente realmente já está dentro do modelo do New Azure Plan, tá? Então aqui, os parceiros que já querem já partir realmente para adotar essa ferramenta, usar o Cost Management da Microsoft, tá? Já podem utilizar o modelo Azure Plan Standard. E o que acontece? Como é que ele funciona, tá? Basicamente, ele é o preço da calculadora com os impostos adicionados ali, que vocês precisam fazer essa adição, isso que é importante dizer. Então, vocês vão pegar o preço da calculadora e vão adicionar 12,25% de impostos. Importante lembrar, tá, pessoal? Os valores das calculadoras, eles passam a ser globais, o valor da calculadora que a Microsoft coloca. Por isso que é importante a gente trabalhar com a adição dos impostos sempre. Todo lugar que aparecer preço de Azure Plan nos portais da Microsoft, sempre são preços sem impostos, tá? É um modelo global, como a gente tem nos Estados Unidos, onde os preços nas etiquetas das roupas, né, são publicados sem impostos, né? Cada região tem os seus impostos, é como vai ser adotado para o Azure Plan. Então, o seu cliente também, é importante que você aborde ele. Quando você habilita o Cost Management, você precisa explicar, seu cliente, o preço que você verá aqui, ele não contém os impostos, tá? Ele não tem os impostos adicionados, e no caso, a carga tributária para emissão é de 12,25%, é isso que tem que ser adicionado na calculadora. Essa carga, ela compreende PIS, COFINS e ISS, tá bom? E aí, nesse modelo, entrando então, né, no fator de Azure Plan, considerando que o valor que aparece para o cliente já é um valor preço final, neste modelo aqui, vocês parceiros terão 8% de margem, tá? Já a comissão no modelo de faturamento direto de 8%. Então, esse valor aqui de calculadora mais impostos já vai incluir para vocês 8%.
E quais são os benefícios que a gente tem aqui? Embora exista o Cost Management, a gente ainda também vai ter o benefício do Cloud Server Analytics e continua também tendo o suporte Break and Fix. Tá? Então, vocês continuam podendo contar com a nossa camada de serviços agregados aqui que a gente tem através do nosso time de suporte. Tá? E seguindo aqui, então, o terceiro plano e o último modelo seria o Azure Plan Premium. Tá? O que muda aqui, tá, pessoal? Basicamente para o anterior. Tá? O modelo de você criar o preço e adicionar é o mesmo, então você vai acessar a calculadora, vai adicionar a camada de impostos, mas aqui a gente adicionou alguns benefícios de serviços, né, a gente colocou serviços adicionais, e aí essa margem aqui para o revendedor, ela é de 5%. Qual que é a diferença basicamente aqui? Para um revendedor que ele vai usar o time de serviço dele, né, para subir um ambiente, para ter um SLA mais agressivo, para trabalhar um nível de suporte em nível 2 e 3, aí ele trabalha com o modelo standard e tem uma margem de 8%. Se ele quiser contar com serviços avançados da TD SYNNEX, tá, para suportar vocês, aí você praticamente não terá que se preocupar com quase nenhuma camada de suporte, porque nós vamos fazer tudo aqui, e aí sua margem vai ser de 5%. Aqui, Álvaro, se você puder detalhar um pouquinho mais o que a gente tem nesse modelo Advanced aqui, quando você fala de serviços, seria interessante aí para a gente. Bom, beleza, legal. Bom, gente, o importante para ficar claro aqui é o seguinte, a oferta standard já é a oferta que a gente entrega todos os serviços que o fabricante exige no nosso time de serviços e também um pouco a mais do que é o esperado. Então a gente falou assim, poxa, como que a gente precisa, só que a gente precisa fazer mais por aqueles parceiros que não têm uma equipe de serviços. Como que a gente faz mais? Então a gente criou uma camada acima da standard, né? Que para aqueles parceiros que já têm uma equipe de serviços, talvez o próprio parceiro já faça muitas coisas do que eu vou dizer aqui. Quando a gente está falando de alguns parceiros que não têm equipe de serviços, faz sentido. Então, esse serviço premium, ele tem um SLA mais rápido, né? O atendimento vai direto para o nosso engenheiro de suporte de segundo nível. Ele tem procedimentos de solicitações que normalmente não é apenas atender um chamado, mas implementar coisas em ambiente do cliente sem custo adicional. Então, o cliente já tem uma máquina virtual, ele quer colocar mais máquinas virtuais, quer implementar um backup, quer colocar coisas novas que em outros modelos ou em outros lugares normalmente se cobra-se por um projeto, neste modelo já vai estar incluso dentro do nosso escopo de suporte avançado. Então, a gente terá uma lista de atividades dentro do escopo, né, que serão compartilhados com vocês, parceiros, todo início de mês, que vai junto com a lista de preços que vocês já estão acostumados a receber aqui da TD SYNNEX. Então, lá vai ter os itens que estão inclusos dentro dos serviços, as requisições possíveis. Por que eu digo isso todo mês? Porque a Microsoft lança coisa nova no Azure o tempo todo. Então, de repente, um novo recurso vai sendo adicionado à lista de escopo conforme for ficando disponível no Azure. Então, o objetivo aqui é utilizar o nosso time de serviços para fazer coisas para os clientes de vocês, sem que vocês precisem cobrar a mais dos seus clientes ou vender um projeto que, de repente, isso atrapalha na negociação. O nosso time de suporte vai fazer isso no modelo avançado. Porém, o nosso modelo standard entrega tudo 100%, o que o SLA, os acordos que a Microsoft garante, e, inclusive, entrega mais do que todos os nossos competidores do mercado. Beleza, Álvaro. Valeu, obrigado. Bom, seguindo aqui então, né, pessoal, como é que vocês podem gerenciar, então, essa migração e acompanhar, tá? O Cloud Analytics, ele sempre vai estar disponível para vocês, independente do modelo Azure Legacy ou do modelo Azure Plan. E aí, né, reforçando, então, que a gente tem gestão de consumo baseado em tags, gestão por workload, criação de alertas de consumo, tá? E vocês conseguem, então, acompanhar a transição. Vocês podem ver no gráfico aqui, do lado direito de vocês aqui, que a gente tem todo o consumo do ambiente do cliente separado. Então, no momento desse como transição, você vai conseguir acompanhar
aqui, né, por exemplo, o que é Azure Legacy, o consumo está marcado em azul, o que é Azure Plane está marcado em verde, e inclusive instâncias reservadas também aparecem separadamente no nosso painel, e um forecast de consumo também. Vocês conseguem ver workloads, como máquinas virtuais, criar alertas também. Então vejam, basicamente, a grande parte da funcionalidade que existe no Cost Management, a gente já tem também dentro do Cloud Analytics, tá, pessoal? Então vocês podem sim trabalhar com as duas ferramentas, inclusive como revendedor, através do Cloud Analytics, você consegue ter uma visão completa de todos os seus clientes e o consumo de Azure deles, seja Legacy ou Plan, tá? No painel da Microsoft, vocês também conseguem, mas eles vão precisar configurar ferramentas adicionais, tá? Como Lighthouse e outras, mas aqui vocês já têm isso funcionando em tempo real, inclusive gestão por tags também. A gente tem uma complexidade bem grande de funcionalidades aqui que vocês podem trabalhar, tá, pessoal? Então, contem sempre com o nosso suporte 24/7, reforçando aqui algumas mensagens, né, que o nosso time de serviços e pré-vendas é extremamente qualificado. Então, usem essa nossa camada de serviço, né, verifiquem qual desses planos que a gente apresentou, qual que é mais interessante para vocês, o que faz mais sentido, se vocês querem usar a camada de serviço da TD SYNNEX, se vocês vão prestar a sua própria camada de serviço, né? Saibam que a nossa plataforma de gestão, ela está disponível para vocês nos dois modelos, então vocês podem trabalhar os dois cenários e acompanhar a transição de todos os clientes de vocês através da nossa plataforma. E contem sempre também com o nosso time de vendas especializado, como a Carla já comentou aí, fiquem à vontade para procurar a gente ajudar vocês em qualquer tipo de negociação Microsoft. Bom, agora a gente tem a parte legal, que são prêmios aqui que a gente vai disponibilizar para vocês, então eu passo a bola aqui agora para a Dani. Dani, vamos lá. Olá, pessoal. Agora chegou a parte de finalizar o evento aí com um gostinho de prêmio. Nós temos aí em nossa tela um QR Code. A opinião de vocês é muito importante para nós. Nós solicitamos o preenchimento de uma breve pesquisa. Quem preencher essa pesquisa participa de um sorteio que será feito agora mesmo, de 2 vouchers Fast Shop. São vale presentes digitais, no valor de R$200 cada um, ok? Vamos colocar o link da pesquisa também no chat, caso vocês não consigam acessar através do QR Code, e vamos dar uns minutinhos para que vocês possam, então, fazer o preenchimento da pesquisa. Enquanto isso, vamos aproveitar esse tempo aí para que os meninos possam, então, sanar todas as dúvidas que foram levantadas aqui no nosso Perguntas e Respostas. Rafa, Álvaro, vocês conseguem nos ajudar? Claro! Pronto, sempre pronto. Bom, acho que pode deixar na tela, Dani, o slide para o pessoal fazer o cadastro do voucher, né? Sim, sim. Rafa, você pode compartilhar de novo? Boa, agora está aparecendo. Na tela da Atena. Eu vou lendo as perguntas aqui e a gente vai repassando rapidinho, não são muitas, mas creio que muitos pontos a gente já foi falando e a gente repassa rapidinho, então, né? A primeira que eu tenho aqui: todos os clientes que estão no Azure Legacy deverão migrar para o Azure Plan. Se sim, qual o caminho e o eventual impacto para o cliente final? Bom, vamos lá. Sim, todos deverão, né? A gente já tem um cronograma de migração, igual o Leone comentou. Não há nenhum impacto, nenhum. Pessoal, não tenham medo deste procedimento, é um procedimento apenas de, digamos, de financeiro billing no sistema da Microsoft. Não haverá nenhuma migração técnica. Nenhum recurso do cliente será tocado, movido ou de alguma maneira impactado. Não tem nenhum risco. Não é uma mudança técnica. Essa mudança ela não acontece no ambiente de recursos do cliente a ponto de impactar qualquer coisa. Então, fiquem muito tranquilos disso, tá? Se necessário, o nosso time de produtos, nosso time comercial, nosso time de suporte e serviço estão à disposição para ajudá-los, mas não há nenhum risco. E todo o procedimento de migração será realizado pelo nosso time interno da TD SYNNEX. Então, vocês não precisam, neste momento, se preocupar com nada.
que a gente vai fazer esse procedimento para vocês, justamente para garantir que execute o procedimento de ponta a ponta. Ainda assim, reforço novamente, não há nenhum risco de alteração técnica. Não é mexido no ambiente técnico, apenas na parte, digamos assim, de binning, relacionado ao subscription, com zero risco de impacto. Tá bom? Quer comentar alguma coisa desse ponto aí, ou se eu esqueci alguma coisa? Não, comentar só que é importante, né, reforçar que a gente vai migrar e todos vão entrar no modelo plano basic, tá? Que é o plano que não tem, por exemplo, o cost management habilitado. É importante, e a gente vai depois compartilhar a apresentação com vocês, para que vocês tenham esses detalhes, os nossos e-mails que vão comunicar individualmente os parceiros também terão esses detalhes, que vocês já pensem nesses modelos que a gente apresentou, quais vocês vão aderir. Porque para ter o pacote completo de benefícios do Azure Plan, que o Álvaro comentou, é importante que vocês escolham um desses dois modelos, né, que seria o Standard ou Advanced, para que vocês tenham todos os benefícios, tá? Muito bem. Próxima pergunta, no Azure Cost Management, na visão do cliente, dentro da console dele, irá aparecer o valor com a margem do parceiro? Boa pergunta, tá? Não. Pessoal, dentro do Cost Management nativo do Azure Plan, aparece na visão do cliente os custos. Não vai aparecer a margem do parceiro. Se por algum motivo você tiver no modelo Azure Basic que tem um overprice com a margem do parceiro, a recomendação nossa é que você não ative o Cost Manager para o cliente final, porque senão ele vai ver lá que ele está pagando 200 e quando chegar a fatura, por exemplo, vai vir um valor de 220 mais impostos. Vamos imaginar assim, uma margem de 10%. Para casos assim, que se for a sua estratégia, parceiro, nós recomendamos que você não ative o Cost Manager para o seu cliente, porque senão ele vai ver a informação desconectada, e leve o cliente para o nosso CloudSolve, porque lá no CloudSolve ele terá a visão também do Azure, dos custos do Azure Plan, o nosso CloudSolve da TD Synnex, já com a sua margem. Então, vai muito da sua estratégia. Você quer que o cliente veja? Perfeito, você habilita. De novo, por padrão, o recurso não é habilitado. O parceiro tem a decisão, parceiro barra cliente, tem a decisão da escolha. Beleza? Deixa eu comentar também, o Álvaro, reforçar, nos modelos Advanced e Standard, tá? O valor que aparece no Cost Management, aí ele já inclui sim a margem do parceiro, que é os 8 ou 5% que a gente comentou. Quando vocês optam por esse modelo, lá no Cost Management, o valor já aparece. Por quê? Porque, relembrando, né, o que o Álvaro comentou de Partner Earned Credits e etc. Existem créditos específicos que a Microsoft disponibiliza no Azure Plan, para que a gente encaixe no preço referência que ela criou. E aí esses créditos se refletem nos 8% ou 5% de margem, dependendo do modelo que vocês escolherem. Se vocês escolherem um desses modelos, o Azure Plan com Cost Management para o cliente de vocês já vai aparecer basicamente com o valor da nota fiscal que será emitida, bastando apenas ele adicionar os 12,25% de impostos que a gente comentou nos slides anteriores, tá? É isso. O preço não muda por ter a margem, né? Agora inverteu. Mas é isso, beleza. Que casa muito, Leone, com a próxima pergunta aqui do nosso colega, que é qual é a porcentagem de comissão? Né? E que é a escolha do parceiro agora. Né? Dependendo do modelo. Eu acho que é isso que você estava comentando mesmo. A gente basicamente criou, né, dois modelos já, que tem 8% e 5% de comissionamento, porque esse modelo encaixa dentro dos créditos que a Microsoft disponibiliza no modelo do Azure Plan. Se vocês decidirem de alguma forma trabalhar com valores diferentes desse, aí o recomendável seria se manter no modelo Basic, como o Álvaro falou, e não habilitar o Cost Management para o cliente. Entendeu? Isso aí. Próxima pergunta. Hoje, quando criamos um tenant vinculado à Synnex, o cliente perde o acesso ao cost no portal do Azure. Então, isso muda totalmente no Azure Plan e isso agora fica, sim, disponível no portal? Bom, assim, quando você coloca um tenant vinculado à Synnex, no CSP não é que ele perde, é que no Azure Legacy isso não tem. Então,
Se você comparar com o ambiente de MOSP movendo para o Azure Legacy, sim, ele perde, mas no Azure Legacy, de fato, não tem. No Azure Plan, é o que você comentou mesmo, isso vai estar disponível não só no Brasil, como no mundo inteiro. Não é uma característica de região, é uma característica do Azure Plan. Bom, o valor que a Microsoft paga é em benefício ou em dinheiro? Bom, aqui, para você, parceiro, continua do mesmo modelo, né? O ciclo de faturamento e comissionamento nesse contexto do mesmo modelo. A Microsoft vai aplicar o Partner Earned Credit na cobrança, a distribuição vai fazer todo o fluxo financeiro necessário, você, parceiro, vai continuar recebendo a sua comissão, como já é de costume, de acordo ali com o plano que você escolher. Acho que é isso. Bom, quer comentar alguma coisa, Leone, desse ponto ou não? Não, é isso mesmo, né? O modelo que a Microsoft vai pagar o Earned Credits, a gente vai repassar através de comissão. Isso, então, não muda nada. Nada muda para o cliente, para o parceiro, desculpa. Vai aparecer lá no nosso portal EC Express uma comissão a ser resgatada da mesma forma do modelo de Legacy. Perfeito. E também, a próxima pergunta que já responde isso, como será recebido o valor, então a gente já respondeu. E vamos para a próxima, que é como trabalhávamos com margem. Neste momento, nossas margens morrem e, consequentemente, vamos ganhar menos? Bom, depende do ponto de vista. E é justamente por isso que a gente tem 3 opções, né? Você pode continuar no modelo tradicional, usando o Basic, fazendo um overpricing, a margem sobre o preço, ou você pode optar pelos modelos Standard e Advanced, onde você publica o preço para o cliente final e, contrapartida, a Microsoft define uma margem nessa cadeia, e aí são os planos que a gente definiu para vocês ali, entre o Standard e o Advanced. Mas, se você quiser trabalhar com o modelo de margem tradicional, eu tenho uma margem, sei lá, de 30%. Não quero a opção que o Leone ofertou aí, do Standard e o Advanced. Tudo bem, você pode continuar com seus 30% no modelo de Azure Basic, no modelo Basic, e para esse perfil a gente criou esse caminho. Precisamos migrar os clientes do portal da Synnex do Azure para o Azure Plan? Não precisam migrar nada. A gente vai fazer todo o procedimento para vocês. Posteriormente, vocês precisarão apenas escolher qual dos 2 modelos, dos 3 modelos, vocês vão querer, né? Você vai manter no Azure Basic, que é o padrão da mudança, que é a opção mais, digamos, conservadora, ou se você quer ir para o modelo Standard ou Advanced. Beleza? Mais alguma coisa, Leone? Esqueci de nada? Acho que é isso aí. Todos os clientes que hoje estão no Azure Legacy serão migrados automaticamente para o novo Azure Plan? Sim, 100% dos clientes. Não é mais possível, já há alguns meses, colocar recursos, provisionar ambientes de Azure no Legacy, já não é mais possível. E aí, houve um período de transição. Esse período está encerrando, então agora a gente faz aí a última chamada e todos serão migrados. Infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista aí de análise de cada um, o modelo definitivo é o Azure Plan. Minha opinião é que tem muitos pontos positivos e todos nós, né, só temos a ganhar. Bom, isso também já respondi a próxima, se todos vão migrar. E estamos quase acabando aqui. Vamos prestar suporte para a migração? A gente não só vai prestar o suporte, como vai fazer a migração. Até porque não é uma migração técnica, não há complexidades técnicas aqui. Mas, se porventura você precisar de algum apoio técnico, o nosso time de suporte 24/7 estará, como sempre, à disposição para ajudá-los. Tá bom? A última pergunta, acho que é essa. Então, para ficar claro, ao fazermos o sizing, para apresentar os valores dos clientes finais, devemos utilizar o Microsoft Office Service Agreement. Positivo, isso na calculadora. E não acrescentar margem a esse valor. Exato. Quando você seleciona o Microsoft Online Service Agreement lá na calculadora, o campo de margem ele já some. Você não tem como adicionar margem. Se você, por exemplo, selecionar lá o campo de CSP, ele te abre o campo de margem. Nesse modelo Service Agreement, não é possível esse campo some. Né? E você vai ser pago pelo Partner Earned Credit de acordo com
o modelo que você escolher aí, se é o Standard, o Advanced ou o Basic. Deixa eu ver, nossa, chegou mais pergunta aqui. Posso criar amanhã uma assinatura Standard ou só depois do dia 1 do 11? Excelente pergunta, Leone. No momento, está disponível o modelo Basic. A partir do dia 1º do 11, você já vai poder criar direto o modelo Standard ou Advanced. Tá. Então, beleza. Essa semana ainda a gente está trabalhando só com o modelo Basic mesmo. O Azure Legacy vai migrar automaticamente para o Azure Plan Basic, que tem 5% de margem aplicada no custo. Como ficará os contratos que tem hoje com margem maior que esta? Vai ser migrado com overpricing automaticamente, com as margens já configuradas? É isso aí. É isso aí. Esses 5%, tá, pessoal? Vocês vão lembrar, sempre foi uma prática nossa. Inclusive, até reforçando, eu acabei não comentando, né? Se vocês tiverem dúvidas, a nossa lista de preço tem os preços de Azure Plan lá prontos já também para vocês, inclusive com impostos, tá? Então, vocês podem pegar o que vocês configurarem na calculadora, exportam, lembra que o Álvaro comentou, marcar lá para sair o Resource Guide, vocês dão um Ctrl+C, Ctrl+V na nossa lista de preço e já terão os preços do Azure Plan com os impostos, tá? O que a gente vai migrar no modelo atual é exatamente isso, vai ser um as is. As mesmas margens que existiam vão continuar, Cost Management vai estar desabilitado, é como basicamente para o cliente de vocês, se nada tivesse mudado, ele não vai ter diferença nenhuma. Aí a nossa orientação é que vocês escolham qual plano que vocês vão trabalhar para que vocês já possam usufruir de todos esses benefícios que a gente comentou aqui durante o webinar. Essa pergunta foi muito pertinente, porque precisa ficar claro que a gente não está fazendo overpricing nenhum na transição. Vai manter a mesma margem que vocês já tinham antes. Isso aí. Nem down pricing, né? Nenhum dos dois. Vai manter exatamente. Exatamente. O que a gente vai fazer é, migrando para Azure Plan, a gente habilita a possibilidade de vocês já escolherem os modelos que vocês querem trabalhar e garantir que vocês continuem recebendo os rebates. E aí vocês decidam qual modelo que vocês querem efetivamente trabalhar. Penúltima pergunta. Os clientes da minha empresa estão com contratação direta pelo site. Como será feita a mudança para o novo modelo de Azure Plan Basic? Bom, se ele está sendo feito direto pelo site, agora eu fiquei na dúvida se é o site do CloudSolve ou o site do MOSP, mas vamos responder acho que é MOSP, né, que é o cartão de crédito. Né? Vamos responder nos dois casos, então, né? Se for do MOSP, a gente continua fazendo o mesmo procedimento, né? O Azure Plan é um recurso do CSP. O MOSP é o MOSP. Quando você migra do MOSP para o CSP, agora você usa a opção do Azure Plan. Entendeu? Os preços, basicamente, né, Álvaro, são os mesmos, né? Sim, exatamente. Calculador. Isso é um ponto importante, pessoal, porque, na verdade, aí, quem tem cliente hoje no modelo MOSP, que é o cartão de crédito, bilhetado direto pela Microsoft, é migração na veia, porque essa nossa carga de imposto de 12,25% aqui é muito menor do que a carga de imposto que o cliente paga quando ele contrata direto pela Microsoft. O que acontece é que é muito comum os clientes acharem que eu estou contratando pelo cartão de crédito, é 6% de IOF, pronto, acabou. Pelo contrário, isso gera um passivo fiscal gigante para ele, porque ele precisa pegar essa nota, essa fatura do cartão, mandar para o contador, dependendo do regime da empresa dele, ele vai ter PIS, COFINS, imposto de renda, CID, pode chegar a uma carga tributária adicional de até 40%. Então, é uma oportunidade muito boa de vocês conversarem com esses clientes que estão sendo faturados direto pela Microsoft, tragam para o nosso time aqui de vendas, a gente ajuda vocês a fazer essa defesa do ponto de vista de impostos, porque tecnicamente é muito simples de fazer esse tipo de migração e muito vantajosa para o cliente, tá? Bom, tá chegando perguntas aqui. Meninas, vocês vão me avisando se eu continuo respondendo ou se a gente tem um tempo de corte, mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, a gente já encerrou o preenchimento da pesquisa, já estamos tudo
todos preparados aqui para o sorteio. Minha sugestão, então, é a gente fazer o sorteio até para não prender muito tempo o pessoal, e as demais perguntas a gente responde no pós-evento. Todas elas que estão chegando aqui, a gente tem o controle e a gente envia aí para todos vocês o retorno delas. Podemos a gente faz uma lista de perguntas e envia por e-mail para todo mundo, aí sim todo mundo tem acesso, né? Legal. Pode ser? Pode ir, vocês que mandam. Tá, ok. Então, a gente encerrou aqui já o preenchimento da pesquisa, já está tudo preparado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vocês me avisam se estão vendo certinho. Estamos vendo. Tá, ok. Todos os nomes já estão aqui, tá, pessoal? Os nomes e as devidas empresas. Vamos aqui, então, sortear, lembrando, então, que vale 2 vouchers da Fast Shop, no valor de R$200 cada. Os premiados foram Mauro Silveira, da Provider IT, e Flávia Teixeira, da MapData. Parabéns, pessoal, nós vamos entrar em contato, então, com vocês por e-mail, para que a gente possa enviar o Vale Presente para que vocês possam usufruir. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês, espero que tenham aí aproveitado todo o conteúdo e que seja benéfico para vocês. Pessoal, querem dar alguma palavra de agradecimento? Carla, Álvaro, Rafa? Bom, queria agradecer a presença de todos, me colocar à disposição, tanto eu quanto todo o time técnico aí da Synnex, para ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem relacionado a essa transição da Azure Planning. Fiquem tranquilos, fiquem confortáveis, o nosso time trabalhou bastante para que todos os pontos fossem bem endereçados, para que vocês tenham opções comerciais competitivas e que o modelo de negócio possa ser bem produtivo para todos. Então, grande beijo a todos, contem comigo, até a próxima, obrigado pela presença. Obrigado, pessoal, contem com a gente, estamos à disposição aqui, entrem em contato, qualquer dúvida vocês já têm acesso com o time de BDMs aí, a gente vai comunicar via e-mail também detalhes da migração, mas fiquem à vontade para acionar a gente a qualquer momento, muito obrigado.